Olá, pessoal, tudo bem? Eu convidei um amigo meu, né, um amigo pessoal, também professor, formado em História, mestre em História também, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, e chamei ele para fazer um vídeo sobre o Rio de Janeiro e a relação com a Primeira República, que é o tema que nós estamos trabalhando. Bom, como o tema do doutorado dele foi uma pesquisa sobre a literatura de Machado de Assis e Lima Barreto, sobre a visão deles do Rio de Janeiro, eu convidei ele para fazer um vídeo, né, falando sobre essa capital do Brasil aí no final do século XIX e início do século XX. E aí, Davidson, eu deixo para você, né, e se falhou alguma coisa, completa aí, por favor. Não, Carlos, é isso mesmo. Em primeiro lugar, né, é bom ter essa chance de conversar contigo por esse canal, né? E é bom também conversar também com um público mais amplo, né? Apesar de não ser exatamente uma conversa direta, pelo menos pode ter um tipo de diálogo. E a gente conversa, e a dúvida que o pessoal tiver, pode enviar para você, né? E aí, se você quiser, você as repasse para mim, caso você mesmo não queira responder. A sua proposta, né, que foi de fazer uma conversa sobre o Rio de Janeiro, sobre o século XIX, sobre a transição do século XIX para o século XX, sobre a Primeira República e sobre o Rio de Janeiro, é uma proposta interessante porque ela tem muita relação com o que eu tenho estudado há alguns anos, né? Hoje nós sabemos que Brasília é a capital do Brasil, mas nem sempre foi assim, né? Isso foi um processo. O Brasil já teve outras capitais, já teve Salvador como capital e já teve Rio de Janeiro como capital. Rio de Janeiro, ele é uma cidade que teve importância, e sua importância ela vai crescendo ao longo do século XVIII, porque você tem um deslocamento do eixo econômico do norte para o sul. Então, o eixo econômico ele se desloca para o sul, sobretudo por causa da descoberta do auge da mineração, né, da descoberta de ouro em Minas, sobretudo em Minas. Então, o eixo econômico se desloca aqui para o sul, no século XVIII, e o Rio se torna um dos principais portos vinculados à Europa, né? Não que os produtos chegassem diretamente da Europa para o Rio de Janeiro. O mais corriqueiro era que se fizesse, né, uma parada no Nordeste, geralmente em Recife, porque estava bem mais próximo da Europa do que o próprio Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, o Rio de Janeiro se torna um porto importante ao longo do século XIX. Em 1808, como os alunos já devem ter estudado, a família real chega ao Brasil, né, e eles vão acabar se fixando no Rio de Janeiro, e por causa disso, o Rio de Janeiro aumenta ainda mais a sua importância. Então, o período em que a família real viveu no Brasil, eles ficaram no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na prática, se torna a sede do Império Português, né? Então, de certa forma, a sede do Império Português se desloca de Portugal para o Rio de Janeiro, né? Se desloca de Lisboa para o Rio de Janeiro. Tanto que é assim que mais tarde o Rio de Janeiro vai se tornar a capital do Reino Unido de Portugal e Algarves, isso em 1815, e mais tarde, quando há o processo de independência, o Rio de Janeiro se torna a capital do Império do Brasil. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade muito importante, porque ela vai ser um assentamento urbano, litorâneo, né? Em Minas havia assentamentos urbanos, né, em Ouro Preto, em Mariana, Sabará, em outras regiões, mas são assentamentos urbanos interioranos, eles estão interiorizados no interior, né, do continente, enquanto o Rio de Janeiro ele está no litoral do continente. Então, desse modo, o Rio de Janeiro se torna um porto e uma cidade cosmopolita, ou seja, todo mundo que queria conhecer o Brasil
necessariamente tinha que passar pelo Rio de Janeiro. E no decorrer do século XIX, no Rio de Janeiro será a capital política do Brasil, seja durante o primeiro reinado, com Dom Pedro I, depois Dom Pedro I se abdica, nós temos um período regencial. Nesse período regencial, outras regiões vão tentar rivalizar em poder, em influência com o Rio de Janeiro, mas, ao final, Dom Pedro II se torna o imperador e ele consegue garantir, ele consegue assegurar a vitória do Rio de Janeiro como capital política. Então, é a sede de um certo projeto de poder, é a sede de um certo tipo de civilização, o Rio de Janeiro. É interessante a gente pensar, ainda com esses comentários mais gerais sobre o Rio, que desde que os portugueses chegaram ao Rio de Janeiro, né, ainda não se chamava Rio, evidentemente, e mesmo pegando os comentários dos índios, né, dos grupos étnicos que habitavam ali a região, sempre foi um consenso a beleza daquela região ali, né, a beleza da enseada, o desenho do litoral, o mar chegando, então as praias, né, e a relação que se tinha com as praias era diferente da relação que se desenvolve ao decorrer do século XX, né? Mas, de qualquer maneira, as pessoas sempre, os escritores, os cronistas, os primeiros historiadores, eles sempre relataram a beleza do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro como uma cidade muito bonita. Então, o Rio chega ao final do século XIX, né? Em 1889, você tem o movimento republicano, né, o golpe republicano, a proclamação da República, e com isso você tem novamente um reordenamento político no país, só que o Rio de Janeiro ele continua sendo a capital política do Brasil. E o que implica na gente pensar o Rio como a capital política do país? Qual é a relevância disso, né? Em primeiro lugar, nós temos um problema prático. Não é comum, ou pelo menos não é recomendado, e isso desde o século XVIII já se tinha essa percepção, ou seja, antes do Brasil se tornar independente, que a capital, ou que o centro político do Brasil não deveria ficar no Rio de Janeiro. Né? Você não deixa uma capital no litoral, porque fica mais fácil invadir, porque fica mais fácil bombardear, e na história do Rio de Janeiro vai ter vários casos de bombardeamento, né? Todos eles por guerra civil, não chega a ter ataques estrangeiros, talvez com exceção do século XVI, dos embates entre os franceses e os portugueses, mas ao longo do Brasil, ao longo da história do Brasil independente, os momentos de bombardear o Rio de Janeiro serão dos próprios, serão guerras civis, guerras fratricidas, né? Como, por exemplo, a revolta da Armada, que acontece justamente durante a Primeira República, né? Durante os confrontos da Primeira República. Então, o Rio de Janeiro, sendo a capital política, ela é uma cidade muito mais urbanizada do que outras cidades. Você tem alguns polos civilizatórios, né? Você tem Salvador, você tem Belém, você tem Recife, né? Talvez Recife mais do que Salvador. Você tem esses outros polos urbanos, mas o Rio de Janeiro vai se destacar. Então, muitas vezes, quando você for pensar numa cidade como capital, a grande cidade brasileira durante esse período vai ser o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade complexa. Hoje, quando a gente quer pensar numa grande cidade, a gente sempre pensa em grande cidade brasileira, a gente sempre pensa em São Paulo. E essa dicotomia São Paulo-Rio de Janeiro, ela é importante, porque São Paulo não era nada comparado com o Rio de Janeiro. O boom de São Paulo está diretamente ligado ao século XX, com a expansão, um pouco antes, na verdade, mas muito, muito estimulado pela expansão da cafeicultura no final do século XIX, né? E a explosão do café lá ao longo do período republicano e, sobretudo, no século XX, com a chegada dos imigrantes, com a industrialização. Então, tudo isso é verdade e tudo isso é importante para a gente pensar o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vai ser uma cidade de
cultura política republicana, ou seja, vai haver várias formas de organização política da população, na qual a população vai manifestar a sua opinião sobre as coisas que estavam acontecendo na cidade. Então, o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade de muita confusão, de muito embate, de muito conflito, né? Então, por exemplo, nós temos aí a revolta da vacina, né? Que é quando a população do Rio de Janeiro ela se revolta com a vacinação obrigatória. Nós vamos ter também a revolta da Chibata, que vai ser uma revolta dos marinheiros, mas os navios estavam ancorados no Rio de Janeiro. Vamos ter vários movimentos de quebradeira generalizada, quando aumentava o preço do gás, quando aumentava o preço do bonde. Então, essas disputas políticas em torno do Rio de Janeiro, elas vão mostrar que o Rio de Janeiro é uma cidade central, né? É uma cidade central. E é curioso que hoje a gente pensa no Rio de Janeiro como uma cidade violenta, e no século XIX se pensava no Rio de Janeiro, e no começo do século XX, como uma cidade violenta. Hoje a gente ressignifica muito essa violência por causa do tráfico, do crime organizado, das milícias, mas no século XIX você tinha uma preocupação com a população, majoritariamente negra, que era uma população que se revoltava e que era uma população que ia para os espaços públicos expressar a indignação, não com voto, mas com protestos, e às vezes protestos bastante intensos, né? E aí, um pouco para entender esse processo, né, para poder aumentar o conhecimento sobre esse processo, eu tenho procurado, né, alguns textos literários que falam sobre esse período. Machado de Assis, que é um escritor que a gente estuda na escola, né, em literatura, geralmente se lê Machado de Assis no segundo ano. Então, os alunos, quando chegam no terceiro ano, eles já leram Machado de Assis, ou já estudaram sobre Machado de Assis. Então, Machado de Assis ele é um autor que vai escrever sobre o Rio de Janeiro e vai destacar como o Rio de Janeiro era o coração político do Brasil e como o Rio de Janeiro, de certa forma, era uma cidade moderna. Tinha multidões, tinha anonimato, tinha riscos, tinha imprevisibilidades. Todos esses são processos que acontecem em uma grande cidade, né? Se você for para São Paulo, mesmo para Belo Horizonte, que é uma cidade menor, mas que ainda é uma cidade de grande porte, né? Não é uma megalópole, mas uma cidade de grande porte, a gente vai ver isso, né? A gente não conhece as pessoas na rua, a gente está dentro de multidões, a gente passa pelo anonimato, você pode, sei lá, pintar seu cabelo de roxo e sair na cidade que ninguém vai te reconhecer. Em Belo Horizonte, você ainda costuma encontrar com algumas pessoas ali na Praça 7, às vezes no ponto de ônibus, né? Porque não é tão grande assim. Mas lá em São Paulo, que é uma megalópole, né? Isso é mais impossível. E para os padrões do século XIX, o Rio de Janeiro era uma cidade muito grande. Machado de Assis vai perceber isso e vai escrever. E um pouco, quando eu fiz meu estudo, minha pesquisa, foi para mostrar que ainda os estudiosos não tinham identificado em Machado de Assis uma capacidade de perceber o Rio de Janeiro como cidade moderna. Se fala muito nas cidades modernas do século XIX, Paris entendida como cidade moderna, Londres entendido como uma cidade moderna, você tem cidades na Alemanha também que são cidades de grande porte, cidades nos Estados Unidos, como Nova York, cidades que têm uma vida urbana intensa, e essas cidades são analisadas como um modelo de sociabilidade do século XIX. E aí a minha proposta foi mostrar, a partir de Machado de Assis, que isso era possível de ser pensado com o Rio de Janeiro. Só que quando eu peguei Lima Barreto, né, Lima Barreto ele é mais novo que que Machado de Assis, né? Machado de Assis é de uma geração, Lima Barreto é de outra geração. Machado de Assis ele vai morrer no começo do século XX. Lima Barreto também, eu não me recordo das datas, só que Lima Barreto vai morrer muito mais novo do que Machado de Assis, né? Machado de Assis, por os padrões da época, ele vai morrer como ancião. E Lima Barreto, ele vai fazer uma outra análise do Rio de Janeiro. Enquanto Machado de Assis vai estudar o centro do Rio de Janeiro, Lima Barreto vai estudar a periferia do Rio de Janeiro. Ele vai estudar os bairros pobres, ele vai estudar o subúrbio,
os morros, a favela, né? Ainda não é bem uma favela, mas é o começo. Então, Lima Barreto ele vai estudar a população pobre. Lima Barreto ele estuda da classe média pobre para baixo, enquanto Machado de Assis estuda da classe média para cima. Não quer dizer que na literatura estuda, não, escreve, né? Machado de Assis e Lima Barreto não são estudiosos do Rio de Janeiro, eles são escritores, e na sua literatura eles se referem a essa cidade, ao Rio, que é a capital, e se refere também às populações que ali moravam. Então, Lima Barreto ele vai escrever sobre da classe média para baixo, né? A classe média e a população pobre, enquanto Machado de Assis vai escrever da classe média para cima. É óbvio que tem personagens das classes altas nos textos de Lima Barreto e vice-versa, né? Mas eu digo que o foco, né? O ângulo, a perspectiva de cada um é diferente. E qual é o Rio de Janeiro que Lima Barreto vai mostrar? Lima Barreto vai mostrar um Rio de Janeiro ainda muito marcado pela influência africana, um Rio de Janeiro mais antigo do que se imagina, e nesse sentido um Rio de Janeiro que não é moderno, né? O subúrbio ele não é moderno, e um Rio de Janeiro que exclui a população. É um Rio de Janeiro excludente. Enquanto Machado de Assis vai mostrar um Rio de Janeiro moderno, vai mostrar um Rio de Janeiro que está se tornando cosmopolita, ou seja, recebendo pessoas do mundo todo. E aí pode parecer contraditório, né? Os dois estão falando sobre um período muito próximo, final do século XIX e começo do século XX, mas ambos estão destacando interpretações diferentes. E o que isso indica? Ora, uma cidade complexa e uma cidade moderna, ela abriga ou ela abarca várias visões de si mesmo, dependendo de onde que o escritor está falando. Como Machado de Assis ele estava escrevendo sobre os políticos, os fazendeiros, os comerciantes, os profissionais liberais, ele pega a classe média. Então, ele vai mostrar umas pessoas circulando pela cidade do Rio de Janeiro. O Machado de Assis vai escrever sobre a pobreza urbana também, né? Ele tem alguns contos, algumas passagens, inclusive famosas, nas quais ele relata a pobreza e a vida urbana, mas esse não vai ser o seu foco principal. O seu foco principal é o Rio como uma capital política e como local de aventura amorosa e aventura política. Se alguém quer entender o que é aventura amorosa em Machado de Assis, eu recomendo a leitura do conto A Cartomante. Está no domínio público, é só jogar na internet que acha de primeira. E Lima Barreto, ele vai falar de um Rio de Janeiro, que é um Rio de Janeiro de pessoas pobres que tentam sobreviver e que, para isso, elas vão ao centro da cidade em busca de emprego, em busca de pequenos golpes, de pequenos assaltos, de pequenos trambiques, mas ele também vai falar de um Rio de Janeiro histórico, um Rio de Janeiro que está ali escondido, esperando a possibilidade de emergir, né? Então, para Machado de Assis, o Rio de Janeiro é um lugar de aventura, é um lugar de se aventurar. Já para Lima Barreto, o Rio de Janeiro é um lugar para se estranhar, ou seja, para você sentir-se um estrangeiro. Lima Barreto ele fala que o Rio de Janeiro era uma cidade que estava se tornando familiar aos europeizados, ou seja, as pessoas ricas que tinham uma cultura europeia, e estranho aos seus habitantes, aos negros, aos mestiços, aos mulatos, aos pobres em geral. Esse tipo de análise que ele está fazendo sobre o Rio de Janeiro vai ter uma análise similar ocorrendo em Paris. Vai ter escritores franceses que vão estar mostrando como Paris, depois das reformas urbanas, que acontecem lá no século XIX, e as reformas urbanas no Rio de Janeiro vão acontecer no começo do século XX, como essa cidade ela está se tornando estranha aos seus habitantes. Então, é novamente um traço de uma cidade moderna, ou seja, Rio de Janeiro é uma cidade que é sede política do país, tem pessoas de todo local, de toda região. O Rio de Janeiro é um local de cultura europeizada, é um rio que recebe várias pessoas, mas também o Rio de Janeiro é um local que fica fazendo muitas modificações, muitas reformas e, portanto, tornando-se estranho aos seus habitantes. A própria população brasileira ela é expulsa
para abrir lugar a uma burguesia cosmopolita e internacional. Isso foi o que eu identifiquei lendo Machado de Assis e comparando com o Lima Barreto. E a melhor maneira de mostrar como isso converge é porque Machado de Assis escreveu um livro chamado Esaú e Jacó. E Lima Barreto escreveu outro livro chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. E os dois livros, que são histórias evidentemente diferentes, falam sobre o mesmo evento, né? E vai falar sobre a queda do Império e o começo da República. Então, Lima Barreto oferece uma visão, Machado de Assis oferece outra. Uma visão sobre o quê? Sobre a história do Rio de Janeiro. Quando a gente compara, a gente percebe a grandeza e a complexidade dessa noção de Rio de Janeiro, né? É um momento... como o Rio é uma cidade complexa e como as sensações que Machado de Assis e Lima Barreto registram sobre o Rio são as mesmas sensações que a gente observa em escritores que estavam escrevendo na e sobre a Inglaterra, que estavam escrevendo em Paris, que estavam escrevendo sobre outras grandes cidades. Então, o grande argumento é que quando a gente está falando do Rio de Janeiro, capital do Brasil, no fim do século XIX, no fim do século XX, a gente está falando de uma cidade que é sede da República e de uma República articulada com outras nações do capitalismo, né? Eu acho que é por aí que a gente pode começar a conversar, Carlos. Beleza. E nessa pesquisa que você fez, você conseguiu identificar se a forma, se o olhar dos escritores tem a ver com a questão da origem, né, de onde eles eram, né? Se por exemplo, Lima Barreto era de família humilde e Machado de Assis de uma família mais abastada, tem essa relação ou isso no trabalho não teve nada a ver? Tem sim. Machado de Assis, né? Bem, o primeiro ponto a mencionar sobre os dois é que eles têm ascendência mulata, né? Eles têm ascendência negra, afrodescendentes, né? Embora na literatura e nos estudos literários sempre houve a tendência de tratar Machado de Assis como branco, mas de qualquer maneira Machado de Assis e Lima Barreto eles têm ascendência mulata. Machado de Assis ele foi muito bem sucedido em sua trajetória profissional, né? Ele entrou no serviço público e ao longo da trajetória dele ele foi galgando postos cada vez mais importantes. Ele chegou, inclusive, a ser diretor do setor lá que ele trabalhava. Ele foi um funcionário público, né? Muito culto, muito erudito, autodidata. Então, Machado de Assis, de certa forma, ele esteve ligado a uma classe média, entre aspas, porque não é completamente adequado a gente falar de classe média desse período, mas ele estava em estratos intermediários da sociedade, ligado aos funcionários públicos e aos profissionais liberais do Rio de Janeiro. Então, a grosso modo, é como se ele transitasse na classe média. Era alguém que tinha prestígio social e reconhecimento social e cultural. Tanto que foi Machado de Assis quem criou a Academia Brasileira de Letras. Já Lima Barreto, né, Barreto também... A trajetória do Lima Barreto é extremamente complicada porque ele cresceu numa ilha, né? Que era onde ele cresceu numa espécie de manicômio. O pai dele era o diretor do manicômio. Inclusive, o pai dele se adoeceu, o pai dele também teve problemas mentais, o pai dele acabou diagnosticado com problemas mentais, e Lima Barreto se torna funcionário. Lima Barreto tenta fazer a universidade, ele tenta se tornar um engenheiro militar, mas ele não consegue, ele acaba expulso. Não, ele acaba expulso, não, ele acaba desistindo, né? Ele é reprovado em algumas disciplinas de cálculo, e existe toda uma discussão se ele foi reprovado pelo racismo ou não, né? Há quem veja que sim, mas você também tem muitos negros e muitos mulatos nesse período que se formaram. Então,
não é tão simples assim você bater o martelo, né? Não era comum, mas também não era raro negros se formarem, né, nesse sentido. Então, Machado Lima Barreto, ele se torna um funcionário público, mas é o mais baixo funcionário público. Não chega a ser um escrivão, é algo mais baixo do escrivão. Eu esqueci o nome do cargo dele. Mas, basicamente, como você não tinha computador, como você não tinha sequer máquina de escrever, você tinha um funcionário que era aquele que ia copiando os documentos, né? E Lima Barreto trabalhou como isso. Tanto que Lima Barreto acaba aposentado porque por problemas de alcoolismo e depois ele acaba também desenvolvendo problemas mentais. Então, Lima Barreto está, de fato, numa posição social inferior à de Machado de Assis. Todo esse preâmbulo para falar isso, que, sim, né, os lugares onde eles estão influiu na visão que o lugar deles influenciou na visão que eles tinham sobre o Rio de Janeiro. Bom, mas então, de certa forma, um completa, não sei se seria a palavra certa, mas completa na sua pesquisa, né? Um completa a visão do outro, digamos assim. E aí você consegue ter uma perspectiva de um Rio de Janeiro, digamos assim, tanto da periferia quanto do centro, né? Embora, né, como você já falou, o centro do Rio de Janeiro, ele passa por uma reforma, né, uma série de reformas, e o centro ainda era habitado por muita gente pobre no início, né, principalmente antes da reforma, da revolta da vacina, né? Sim. E tem alguma, assim, nesse trabalho que você fez, eles têm alguma perspectiva dessa reforma? Eles têm alguma coisa falando disso na obra deles? Da reforma? A visão. Eu digo a visão. Uhum. Porque, assim, eu achei interessante que você falou que, às vezes, né, tanto na obra deles, você tem, às vezes, sobre o mesmo fato, duas visões, né? E o que eu queria, reformulando a pergunta, entender, assim, na obra dos dois, a visão da reforma do Rio de Janeiro, ela é vista do mesmo jeito? É isso que eu queria. A visão é a mesma? É algo que os dois consideram como bom, como ruim? E outra coisa, o Rio de Janeiro, embora esteja nessa moda do final do século XIX, início do século XX, pensando aí na perspectiva iluminista, racional, isso consegue... você consegue perceber isso na obra deles, essa questão do iluminismo, da racionalidade, da construção, do planejamento do Rio de Janeiro, a visão, como que as pessoas viam o Rio de Janeiro, na visão dos dois, né, óbvio, né, porque você trabalhou os dois, mas como que era visto o Rio de Janeiro por eles, em comparativo com o que a gente via na França, que Paris era, digamos assim, a capital do mundo na época, né? Não sei se é mais ou menos isso, a capital do mundo, né? Tudo que acontecia no mundo era Paris, né? E como que isso está na obra dos dois? Se tem alguma relação, se tem alguma referência na obra dos dois? Não, tem sim, tem muita relação. Em parte, o seguinte, nos textos que eu trabalhei, que foram os textos propriamente literários, a questão das reformas urbanas aparece, mas aparece muito rapidamente. Aparece um pouco mais em Lima Barreto do que Machado de Assis, até pela questão cronológica, né? Lima Barreto é um observador mais próximo desses processos pela sua idade do que Machado de Assis. Mas, de qualquer forma, Machado de Assis estava preocupado, e Lima Barreto também. Isso pode ser observado nas suas crônicas, não na literatura, mas nas crônicas. Machado de Assis é um cronista fabuloso, tem muitas crônicas dele publicadas, e aí você vê. Há uma diferença. Mas quem já leu Machado de Assis e entendeu Machado de Assis sabe, ele é muito irônico, ele evita fazer afirmações, né? Ele faz provocações, insinuações.
ele faz críticas sutis, até porque Machado de Assis era muito cioso do lugar que ele ocupava, ele não queria perder esse lugar fazendo críticas, entre aspas, destrambelhadas, né? Já Lima Barreto, não, ele faz críticas mais contundentes, críticas mais abertas e mesmo críticas mais emotivas, né? Só que aí que está a contradição. Apesar de Machado de Assis ele ocupar uma posição mais privilegiada no que se refere à questão das reformas urbanas, ok, né? Ele vai perceber que tem algo estranho nas reformas urbanas, que elas melhoram a cidade, mas gera pobreza, que as pessoas estão muito admiradas, as pessoas estão muito iludidas com essa reforma urbana, mas ele não vai aprofundar muito esse tema, não. Só que, no que se refere a esse otimismo, esse otimismo iluminista, com a ciência, com o progresso, Machado de Assis vai ser muito crítico, tanto nas crônicas, quanto nos ensaios, quanto nos contos, quanto nos romances. A gente percebe o quanto Machado de Assis é crítico desse mundo. Já Lima Barreto tem uma esperança e uma expectativa com a ciência, tanto que há influências positivistas em Lima Barreto, mas não há influências positivistas em Machado de Assis. O positivismo, né, aí para a garotada, é uma filosofia política, que é um tipo de filosofia que tem uma implicação em termos de filosofia política, que vai valorizar a ciência, né, que vai valorizar o conhecimento e a evolução da sociedade. Machado de Assis é muito crítico. Lima Barreto é mais ambíguo. Lima Barreto gosta um pouco dessa visão cientificista do mundo, mas ambos vão ter muitas restrições a assumir Paris como cidade símbolo do mundo, né? Machado de Assis não nega que Paris esteja, que a Europa seja o centro desse mundo capitalista, mas Machado de Assis tem algumas reservas a esse fascínio. Os seus personagens que vão para a Europa, ele fala muito pouco sobre a Europa, até porque Machado de Assis não conhecia a Europa. Ele teve a possibilidade de viajar à Europa no final da vida, mas vamos dizer assim que ele declinou. Ele não quis ir para a Europa, né? Já Lima Barreto ele vai fazer uma refutação explícita da Europa. Ele vai se encantar muito idealisticamente com a África. Para Lima Barreto, o que incita suas reflexões é pensar o Brasil próximo da África, ali, né, no Atlântico Sul. Já Machado de Assis, não. Machado de Assis vai ter uma postura muito crítica com relação a Paris como centro do mundo. Então, se a gente fosse fazer um gráfico, a gente percebe, né? Machado de Assis faz críticas sutis às reformas urbanas, faz críticas sutis, mas muito devastadoras ao cientificismo de finais do século XIX e começo do século XX, e tem um certo desinteresse por esse registro de europeidade, né, por esse eurocentrismo, um desinteresse. Já Lima Barreto, ele vai fazer críticas contundentes às reformas urbanas, ele vai acreditar que a ciência, que o cientificismo poderia melhorar o Brasil, e ele vai fazer uma refutação a esse registro de europeidade, oferecendo, em contrapartida, uma busca por uma África primeva que foi perdida. Ô, Davis, aproveitando então que você falou da África, e com relação à escravidão, né? Porque a escravidão acaba lá no final do século XIX, e tem alguma obra que você percebeu que tem o resquício de informação sobre essa questão da escravidão, ser contra, ser a favor, se isso é bom, se isso vai ajudar o Rio de Janeiro, se isso vai ajudar a sociedade, se tem alguma coisa relacionada a isso? Tem sim. Os dois vão ser igualmente críticos, né? Na verdade, isso era praticamente um consenso entre a intelectualidade, né? A crítica à escravidão. Mesmo aqueles que eram mais racistas, mais conservadores,
Eles vão criticar de uma maneira ou de outra a escravidão, porque a escravidão, nesse período, ela já é uma instituição genericamente, generalizadamente refutada. E é muito próximo, né? Então, acho que Machado de Assis vivenciou o fim da escravidão, ele viu, né, o 13 de maio de 88, e Lima Barreto, ele nasce nesse período. É uma coincidência curiosa. Lima Barreto nasce em 13 de maio, tá? Eu não me lembro exatamente o ano. Eu olhei aqui na internet, o Lima Barreto nasce em 13 de maio de 1881 e morre em 1º de novembro de 1922. E é uma coisa até curiosa, né? Sim, exatamente. E o Machado de Assis nasce em 21 de junho de 1839 e morre em 29 de setembro de 1908. É aquilo que você falou, ele viveu mais, né? E Lima Barreto morreu com 41 anos. Sim, ele morreu muito novo. Mesmo com os padrões da época, ele morre novo, né? A média era 60 anos, então ele morre novo. É curioso que o Lima Barreto é isso mesmo. Machado de Assis viu muito do Império. Lima Barreto não. Né? Quando o Império acaba, Lima Barreto tinha 7, 8 anos, né? Então é isso que acontece, né? E assim, os dois são críticos, obviamente, né? A escravidão. Tem um livro muito bom que eu recomendo, que se chama Machado de Assis Historiador, do Sidney Chalub. Nesse livro, ele mostra como Machado de Assis se empenhou de forma silenciosa a ir contra a escravidão. Ele nunca levantou bandeiras, né? A gente tem escritores que abertamente tomaram partido da causa abolicionista. Machado de Assis, nesse sentido, ele não foi um propagandista do abolicionismo, mas ele, com sua sutileza, a sua elegância, ele foi um crítico da escravidão. Já Leão Barreto, ele vai além. Leão Barreto ele vai ser um crítico da escravidão, porém, ele vai ser um crítico do racismo. Leão Barreto vai ser um dos primeiros escritores a colocar a questão do racismo dentro da literatura de uma forma evidente, né? Ele vai relatar situações de racismo. O livro dele é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. A primeira parte, a subtemática principal é o racismo, depois se torna a imprensa, mas pelo menos na primeira metade é o racismo. Vários contos dele, ele vai falar o que é você ser negro, e Lima Barreto, ele se acha uma pessoa muito feia, né? O Lima Barreto, apesar dele ser crítico, ele compra uma visão de mundo eurocêntrica e ele sempre vai se representar a si próprio como um homem feio. Enquanto Machado de Assis, isso é uma questão polêmica, mas tudo indica que ele tentava eliminar essa sua ascendência africana por meio do seu prestígio intelectual, né? Então ele não era visto como um afrodescendente, como um negro, né? Ele era visto dessa maneira que no Brasil acontecem as coisas, né? De você tentar minorar essa questão racial e de tamponá-la em um discurso de neutralização das especificidades. Bom, outra coisa que eu queria ver com você é as revoltas que ocorreram durante a Primeira República, né? Você mesmo já mencionou a revolta da Armada, a revolta da vacina e outras mais. Na visão desses... como que eles veem essas revoltas? Eles veem elas como algo positivo, são necessárias, tem que acontecer, se tem esse tipo de visão, né? Tem que acontecer, ou são revoltas que na verdade, estão manchando aí o início da República e estão atrapalhando o desenvolvimento, o progresso, a cidade, porque, na verdade, como você já falou, a maioria dessas revoltas, né, elas são revoltas que ocorrem basicamente na capital do Brasil, na ex-capital do Império, capital do Brasil, né? Então, assim, a gente vê um Rio de Janeiro também um pouco atrapalhado, né? É um Rio de Janeiro meio que atrapalhado. É a capital do país,
passando por um tanto de revoltas, um tanto de problema, querendo reformar, né, o centro, e Marinha se revoltando, a população se revoltando, uma série de doenças aparecendo, né, coisa que é interessante da gente falar também, porque a gente não está falando de uma cidade que está fora, digamos assim, está lá no sertão. A gente está falando da capital do Brasil, República, e também a ex-capital do Império, né? Então, como que isso está na obra deles? Como que eles pensam essas... porque eu acho fantástico a literatura, porque ela não tem assim, um compromisso muito sério com a evidência factual, né? A literatura, a pessoa que faz, né, que escreve, o escritor, ele tem, ele coloca a impressão dele, né? Ele não coloca só o fato que está acontecendo. Então, ele coloca lá, eu acho isso, né? Não dessa forma simples, mas isso, você lendo a obra, você percebe isso. E como que eles viam essas coisas que aconteciam no Rio de Janeiro no início do século XX, final do século XIX, principalmente o Machado de Assis, né? Porque o Machado de Assis, como você mesmo disse, ele pega a parte do Império. E é interessante porque, como ele vive a parte do Império, então a visão dele é uma visão, óbvio, que é mais conservadora, né? E como que ele vê esse início da República? Para ele é uma república atrapalhada, é uma república... Não, é isso mesmo, isso acontece mesmo na monarquia. Como que o Lima Barreto também deve ter alguma posição, mas assim, ele não viveu o período do Império. E eu penso, pelo que você falou, né, até agora, não sei se eu estou errado, a gente está vendo duas pessoas com pensamentos um pouco diferentes, né, até pelo tempo de vida delas, né, uma mais conservadora, a outra mais, não sei se moderna, mas com um pensamento mais ligado na questão da modernidade. Não só no pensamento, como às vezes até nas ações, né? E aí, como que a gente vê isso com os dois? Então, eu acho assim, Machado de Assis, ele é um observador político de primeira grandeza. Ele vai ter uma capacidade de percepção do fenômeno político mais elaborado do que a do Lima Barreto. Até porque ele, como você falou, ele está ali no olho do furacão, observando as coisas. Só que Machado de Assis, como eu já havia mencionado, ele tem um cuidado em tomar partido das coisas, né? Basicamente, a visão dele é complexa, porque há uma crítica, tá? Há uma nota crítica com relação à República, porque a República decepciona muita gente, né? E decepciona também Machado de Assis. Há uma nota crítica, mas para além disso, Machado de Assis percebe que mudou o governo, mas as estruturas de poder eram as mesmas. Os grupos que estavam mandando no Império continuaram mandando na República. Os grupos, as classes sociais dominantes continuam dominantes. Então, Machado de Assis ele vai sugerir, inclusive ele faz isso em Esaú e Jacó, a sugestão é de que mudou-se para continuar o mesmo, né? Então, ele acentua alguns traços de decadência na República, como, por exemplo, a especulação financeira, aquela vontade desenfreada de enriquecer da noite para o dia, né, que assola a Primeira República, sobretudo no período do encilhamento. Então, Machado de Assis vai fazer essa crítica, mas ele não faz uma crítica definitiva à República, porque, no fim das contas, Machado de Assis vê mais continuidades do que rupturas. Já Lima Barreto é um crítico. Lima Barreto ele é um crítico da República, sobretudo pelo fato dele não ter vivenciado o Império. Então, por exemplo, a questão do 13 de maio, da abolição da escravidão, ele atribui isso ao Império. E para Lima Barreto, o grande objetivo da República, um dos grandes objetivos da República, era a exclusão dos negros e mulatos. Então, ele é muito crítico. E no que se refere aos movimentos, né? Ele não chega a ser um entusiasta, né? Ele não chega a ser um entusiasta dos movimentos, porque os movimentos
via de regra, terminavam mal, mas ele é, de certa forma, alguém que tem esperança de uma republicanização mais intensa do que oferecida. Então, ele relata os eventos, né? Ambos relatam muito significativo, de forma abundante, os eventos, tanto nos dois romances que eu analisei, o Esaú e Jacó e o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Algumas dessas revoltas estão narradas, relatadas na forma literária, só que ao fim e ao cabo, Machado de Assis ele tem uma compostura que Lima Barreto não vai ter, né? O que é evidente, porque Lima Barreto está desesperado, Lima Barreto está angustiado, Lima Barreto não tem expectativas muito positivas para explorar. Então, isso é uma diferença. Isso é uma diferença entre os dois que precisa ser clarificada. Mas, ao fim e ao cabo, eles não são antagônicos, pelo contrário, eles são complementares, como você sugeriu, né, logo lá no início. Há uma complementaridade entre esses. E para os meninos que estão vendo, é importante pensar que são dois escritores muito importantes na literatura brasileira. Machado de Assis, que vocês leram, vão ler em algum momento, né, ou vão estudar, ou, enfim. Não tem como estudar literatura brasileira sem Machado de Assis e também sem Lima Barreto. Lima Barreto é mais ligado ali ao chamado pré-modernismo e Machado de Assis mais ligado ao realismo. São as escolas, a maneira como se estuda isso nos cursos de literatura nas escolas de ensino médio de um modo geral. Mas ambos vão ser capazes de fazer uma interpretação da história do Brasil. E aí sim, ambos têm interpretações, ambos estudam a história do Brasil, né? E ambos têm visões distintas. A principal característica da visão de Machado de Assis é que Machado de Assis ele é um pessimista filosófico. Ele acha que as coisas vão ser assim, em altos e baixos. Só que isso não torna uma pessoa amarga. Isso torna uma pessoa mais prudente para as avaliações. Já Lima Barreto, não. Ele espera a conscientização da população, ele espera o amadurecimento de um senso de revolta na população. Por isso, ele é angustiado, ele é agoniado, ele está desesperado com a situação do pobre brasileiro, né? E, sobretudo, do pobre carioca, né? Ô, Davidson, para a gente encerrar a conversa, e para quem acha que história só fala do passado, eu queria ver com você o seguinte: e o futuro? Você conseguiu ver uma perspectiva de futuro no seu estudo, baseado no que você estudou sobre os dois? Eles deixam nas obras alguma, seja diretamente ou indiretamente, algum entendimento de futuro, perspectiva de futuro? Eles têm alguma que seja uma opinião, né, sobre o futuro? O que vai ser o futuro? Porque eu acho isso interessante de falar, porque quando você pega, por exemplo, não só um escritor, mas quando você pega um trabalho que alguém fez no passado e observa que ele deixa uma opinião sobre o futuro, eu, enquanto trabalhador na área de história, eu acho isso legal, porque a gente consegue entender o pensamento, e muitas das vezes o pensamento daquele indivíduo, naquele momento, ele consegue ter uma noção tão integrada de contexto histórico, seja do passado, do presente, que, de certa forma, é uma espécie de... ele consegue prever o futuro, né? Porque ele tem uma conexão entre a temporalidade histórica, né? Entre os três tempos. E ele consegue entender que aquilo que aconteceu naquela época em que ele viveu, lá no futuro vai virar tal coisa. Isso você conseguiu perceber também no trabalho deles? Essa é uma questão interessante, né? Eu não sei se eu já a coloquei assim diante de mim em algum momento. Há escritores que você consegue identificar, e aí eu concordo contigo, exatamente isso, esse senso de futuro, né? Sei lá, Monteiro Lobato,
é um autor que está pensando sempre o futuro. Você tem os autores ali do modernismo, de um modo geral, eles pensam a questão do futuro, os Andrades, etc., né, com uma expectativa de mais brasilidade. Agora, o Machado de Assis, há alguns momentos que ele fala sobre o futuro, mas ele vê o futuro como uma reprodução do presente, né? Então, as coisas que estão acontecendo no presente vão continuar acontecendo no futuro. Ele não vê um ponto de ruptura. Ele não é nem alguém que nutre, que acalente esperanças de que as coisas vão melhorar, mas ele também é alguém que não tem uma visão tão negativa assim do mundo. Ele consegue ter uma visão quase que sociológica das coisas. E Lima Barreto Machado de Assis está entranhado de um senso histórico. Então, ele tem uma visão do passado, ele tem uma visão do presente, e, de certa forma, essa visão do presente ela delineia alguns caminhos futuros. Ele vê o Brasil como um país em constante contradição, né? Então, eu acho que, nesse sentido, sim. Já Lima Barreto, sim, ele tem uma visão do futuro. O futuro, para ele, está muito ligado a esse aproximar, esse processo de aproximar o Brasil da África. Isso ele fala várias vezes. E um processo de encontro com o passado, né? Como assim, né? De reencontrar as origens do Brasil, as origens nos índios, as origens nos negros, etc. Então, Lima Barreto ele estabelece mais uma história do futuro, que seria um reencontro com as raízes. Até porque ele já está ali um pouco naquele pessoal que vai falar isso do modernismo, né? Então, ele já está um pouco antecipando. Agora, Machado de Assis, ele tem uma visão da história que é um pouco essa repetição, né? Essa repetição em ciclos. Mas eu concordo contigo, quando você pega um escritor e vê qual é a projeção que ele tem do futuro, você percebe como, de certa forma, ela tem uma historicidade intensa ali. Mas eu nunca tinha me proposto até então em fazer essa perspectiva, não, de ver qual que é a projeção de futuro de Machado de Assis. Mas provavelmente é um tema a ser pesquisado. Dá para encontrar, sim, muita coisa. Davidson, eu acho que você contribuiu bastante aí para o entendimento dos alunos, né, que eu dou aula. Talvez se fosse num outro momento a gente não conseguiria fazer isso. Então, assim, a pandemia tem certa forma, tem suas vantagens. Eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer uma atividade com você, né? A gente é amigo há algum tempo e sim, eu não imaginava que você ia dar essa contribuição. Então, o tempo está passando, já tem mais de 50 minutos, então não vou alongar muito, não. Mas, assim, foi bacana, eu acho que deu para dar um entendimento aí para os alunos. E, né, espero, né, fique à vontade, se você tiver mais alguma coisa interessante para contribuir com os meus alunos, no caso, né, eu ficarei agradecido. E também, isso aí é tema que você pode trabalhar futuramente com outros alunos também, não sei, né, que você também pega também, às vezes você pode usar esse vídeo também para outra, como se diz, para outro trabalho seu também. E te agradecer mais uma vez, né, e futuramente, se tiver mais algum tema, algum outro trabalho que você possa contribuir, eu já estou te convidando, tá? Porque eu acho que meu canal agora vai ser permanente, que ele não vai acabar, não. Não, mas é bacana isso mesmo que você falou, é tanta correria que a gente nunca tinha pensado em fazer isso, né? Mas estava no nosso nariz, mas a gente não fazia. Não fazia. Não, mas eu agradeço. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer esse tipo de atividade, Carlos. Obrigado e agradeço também a garotada aí que for me assistir, né? E eles não esqueçam de depois de passar as dúvidas e os comentários para você. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, eles relatam, né, através do e-mail ou pelo próprio comentário do vídeo, e aí eu envio. Se eu não tiver, mesmo que eu tiver, que eu souber responder, eu te envio também, porque às vezes são coisas interessantes, né? Não, sim, mas para saber também as dúvidas que eles tiveram, porque na verdade são coisas que você está vendo com a garotada também, né?
Sim, é muito interessante. Beleza? Não, beleza. Mas agradeço, Carlos. Vou encerrar o link aqui e até a próxima. Tá.